hello, bem-vindos de volta. It's Vanderlei Ribeiro and I'm here today to talk to you English teachers. Então, se você também é professor de inglês, também atua na educação básica, este vídeo é para você. Hoje eu trouxe um conteúdo especial porque vai ser o inglês na prática. Tá? Então, se você não consegue falar o idioma, se você sente alguma dificuldade em relação à língua inglesa, fica até o final desse vídeo, tá? Olha só, por que eu preparei esse inglês na prática? Porque para a gente aprender um idioma, para a gente conseguir falar esse idioma, é importante que isso faça sentido para a gente, né? Porque a aprendizagem não é somente ir lá decorar umas palavras ou decorar umas frases prontas e só isso, porque na vida real é diferente, né? O fato de decorarmos algumas frases ou saber algumas coisas prontas ajudam sim, tá? Não vou falar que não ajuda não, porque ajuda sim, né? Com certeza, até porque tem muitas chunks no inglês também, né? Já tem coisas prontas no inglês, facilita bastante a nossa vida, né? E por quê? Para mim, funcionou muito quando eu comecei a usar o idioma, quando eu comecei a dar sentido, né? Usar, fazer parte da minha rotina. Então, não tem como, para mim não funcionou essa questão de estudar o idioma, né? Baseado assim, em textos ou em outras coisas, e aquilo ali não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver. Eu não posso usar. Na verdade, eu estava só decorando algumas coisas, algumas regras, mas não estava usando. Né? Então, quando eu comecei a usar, a colocar em prática, isso funcionou muito bem para a minha aprendizagem e eu vejo que funciona muito bem com os meus alunos também. Porque a forma que eu trabalho é essa que eu vou passar para vocês aqui agora, tá? A partir de um tema, eu proporciono, né, situações e conversas para que a gente possa falar sobre aquilo, né? Conversar, eu exponho um vocabulário, depois eu faço perguntas e a gente conversa sobre aquilo ali e eu vou apontando algumas situações referente à pronúncia ou referente ao vocabulário ou algum tópico gramatical, né? Se for o caso, porque a gramática ali já está embutida, né? E você sabe também, você já conhece a gramática, agora você vai usar, né? Então o fato de você conhecer a gramática somente não te ajuda a usar o idioma, não te ajuda a falar ele, né? E o que a gente quer é falar, o que a gente quer é poder nos comunicar, né? Com qualquer pessoa que a gente encontrar aí. Hoje não dá pra gente encontrar com ninguém, né? Porque a gente está isolado. We are in an isolation moment. So it's isolation time. Mas pode ser online ou em qualquer situação, né? Que você queira usar o idioma. Então, dessa maneira, né, como eu já mencionei, o fato de eu colocar o idioma na minha rotina, uma outra coisa que eu faço muito também, que é conversar comigo mesma, conversar alto mesmo, né? Eu tô pensando uma coisa, fazendo alguma coisa, eu penso assim, nossa, como seria isso em inglês, né? Por exemplo, esse momento de quarentena. Quarentena é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário, né, no português. Como que é isso em inglês? Então eu vou passar a saber como que é, it's quarantine, né? Então assim, procurar dar sentido para aquilo que você está aprendendo, tá? Você quer aprender inglês para quê? Né? Além de trabalhar com o idioma, né? Você quer falar, porque você já trabalha, né? Você já domina a parte de gramática, você é muito bom em ensinar. Só falta agora falar mesmo. Não é isso? Então, mas para que você quer falar? Né? Qual vantagem que você vai levar com isso aí? Né? O que você vai acrescentar? Então, assim, é um mundo, né? Na minha opinião, é um leque muito grande. Né? Quando a gente fala assim, autodesenvolvimento, você consegue, quando você consegue quebrar algumas barreiras, quando você consegue se desenvolver e alcançar um objetivo, é muito bom, né? Aumenta a nossa autoestima, aumenta a nossa vontade, a nossa sede de querer mais e de fazer muito mais e ter
e obter outros resultados, né? Obter novos resultados, tanto com a gente quanto com as outras pessoas que fizerem parte da nossa vida também, né? Seja nossa família, nossos amigos, nossos alunos, independentemente de quem seja, isso também vai refletir, né? Porque vai nos motivar. Porque quando a gente consegue fazer alguma coisa bem feita, nos motiva muito. E a partir daí, isso a gente consegue motivar outras pessoas também, porque motivação é isso, né? Não é você chegar e falar assim, olha, se eu chegar para você e falar assim, olha, nossa, você é professor de inglês, mas não fala inglês e tal, ó, eu sei falar inglês. E daí, né? Who cares? Né? E daí? A questão de motivação é de você sentir a vontade, nossa, que legal, olha, eu falo inglês, olha, acontecer tal coisa comigo, e daí a outra pessoa, né? Daí você se sente motivado com isso e começa a buscar também, né? Porque através dos meus resultados, através dos resultados de outras pessoas, isso te motiva também, te dá vontade de alcançar, né, e obter aqueles mesmos resultados e resultados até maiores, né? Quem sabe até maiores, porque é possível, sim, né? Então, hoje eu trouxe um tema, aproveitar aqui, deixa eu pegar aqui minhas coisas. Hoje eu trouxe um tema sobre the weather forecast, que é a previsão do tempo. Olha para você ver, um tema comum, né? Até um tema até de puxar conversa, né? A gente está em algum lugar e encontra com alguém, não sabe, e quer conversar com aquela pessoa, não sabe o que vai falar. O que a pessoa fala? Olha, nossa, tá chovendo hoje, né? Nossa, que chuva boa. Ah, não, tá quente hoje e tal, né? Right. É claro que poderia conversar, né? Começar essa conversa de qualquer outra maneira, mas já é um início, né? Já é um início. Então, eu trouxe esse tema. O tema específico é uma coisa básica, né? É uma coisa básica, uma coisa que faz parte da nossa vida, da nossa rotina, que é conversar sobre o tempo. E esse tipo de atividade, né? O que me motivou a fazer esse tipo de atividade? É realmente por ter me dado resultados, né? Porque assim, o que acontece? Eu lembro da minha experiência quando primeira vez que eu encontrei um estrangeiro. Era um grupo de americanos, eram mais de 10 norte-americanos que vieram para cá para fazer um trabalho social. E daí eu fui voluntária deles e eu ser intérprete. Mas só que eu nunca tinha conversado com um estrangeiro antes, era a minha primeira oportunidade e eu estava na época da faculdade ainda, né? E aí, então não tinha assim um domínio, não tinha segurança, não tinha autoconfiança ainda em falar o idioma, mas mesmo assim eu fui. E eu lembro como, gente, como se fosse hoje, a gente estava no hotel, tava eu e mais 5 pessoas que eram os tradutores, né, os intérpretes, e eu tava no hotel, parada assim no balcão, aí chegou um norte-americano, his name is Bob, I remember his name, Bob. Aí ele chegou e falou assim, do you speak English? And then I was like, oh, this face. And then he asked me again. Daí ele me perguntou de novo, né? Do you speak English? Do you speak English? Né? Do you speak English? Só que a pessoa na vida real não fala assim, né? Do you speak English? No, né? Do you speak English? And then eu entendi só o speak o English. Na verdade, eu acho que entendi só o English no final. Porque o meu coração começou a acelerar. Aí eu, yes. Yeah, com essa cara. Yes. Daí, aí ele falou outra coisa lá. Ah, não, daí um outro colega meu que tava, né, que era como se fosse o coordenador dos intérpretes, chegou perto, porque ele sabia que eu não tinha, né, a minha primeira experiência com estrangeiro. Daí ele chegou perto e tal, e conversou com ele, me apresentou também e tal, falou que eu ia ser parte da equipe. E aí eu fiquei mais tranquila e tal. Mas assim, tranquila assim, né? Eu ia ficar uma semana com eles, começando cedinho, só 6 horas da manhã até tarde da noite, né? E então só dormia e no outro dia a mesma coisa. Então foi uma imersão mesmo. Aqui no Brasil,
né? A primeira vez que eu tive contato com estrangeiro foi nessa imersão de 7 dias com esse grupo, né, de estrangeiros. Então foi muito assim, a experiência muito bacana, muito legal, porque eu pude ver que realmente eu dava conta. Porque o que acontece? O fato da gente não vivenciar aquilo faz com que a gente aceite a nossa condição. Por quê? A gente está na escola, né? A gente trabalha, tem os nossos alunos, só que o ensino público, porque não é tão exigência assim, não existe essa exigência do professor falar inglês mesmo na sala de aula. Ninguém vai cobrar isso de você, né? E assim, para algumas pessoas, o fato de não ser cobrado faz com que ache que não precise, né? Então, se isso for o seu caso, você, não, a coordenadora não importa. Eu não vou ficar falando inglês não, porque os alunos também não querem, eles não têm interesse, né? Mas na verdade eles não têm interesse porque você também não mostra interesse, right? Então, e aí, quando eu comecei a dar sentido, né? Eu colocar na prática mesmo, aí meu inglês desenvolveu muito bem. Só que antes disso, né, antes de conversar, de ter essa experiência com os norte-americanos, eu já tinha desenvolvido essa técnica, né, que é conversar comigo mesma, de criar situações, isso comigo, né? E aí chegou o momento que eu pude fazer o output, né? Eu pude colocar para fora tudo que eu sabia e aprender muito também, porque quando você está na prática, você consegue contribuir, né? Você consegue falar e você aprende muita coisa também, né? Então é muito importante, isso é muito legal para o nosso desenvolvimento como falante, né, do idioma. E por que eu acho que é importante você fazer essa atividade aqui comigo e você utilizar dessa técnica também, né? Até mesmo para você mesma, né? Para você se autodesenvolver. Porque é algo que funcionou comigo, funciona com os meus alunos e eu acredito que vai funcionar para você também. Porque não tem como, por exemplo, para mim, né, Vanderleia, para que eu consiga assimilar alguma coisa, para eu consiga aprender, eu preciso ter sentido, aquela coisa precisa ter sentido para mim. Não adianta você falar assim, olha, vamos estudar biologia, tá? E nesse experimento aqui vai acontecer tal reação, essa reação é tal nome, então tá, e você explica, e daí eu vou falar assim, peraí, eu vou ter que rever isso. Não entendi nada. Por quê? Eu não tenho essa prática, eu não tenho esse costume, né, de fazer esse tipo de experiência ou de ver, eu não tenho esse costume, tá? Então, quando eu falo assim de colocar na prática e esta atividade em si em inglês na prática, é justamente para isso. Porque quando você está usando, né, a mesma coisa se você estivesse em um restaurante, né, em outro país. Você chegou nesse país, entrou no restaurante, não tem ninguém que fala português, o que você vai precisar? Você vai ter que dar um jeito, né? E quando você precisa dar um jeito, o seu cérebro aciona a chavinha na hora, né? Aí não tem jeito, você começa já a se colocar naquela posição de agir, na posição de fazer alguma coisa, né? Porque senão você vai morrer de fome ou senão vai acontecer alguma coisa, né? Isso que eu quero que você saia daqui agora tendo a condição, né, de falar sobre o tempo, de conhecer algumas palavras novas e de você realmente praticar, de você realmente falar, né, o que você sabe e também falar e aprender coisas novas. Porque é importante também, né? É importante você conseguir dominar o idioma, é importante que você consiga falar o idioma fluentemente, né? Isso aí você já sabe. Vanderlei, você tá falando que é importante falar inglês. I know it, alright. Yes, aí eu sei, na verdade você sabe que eu sei que você sabe que você precisa realmente falar o idioma, só que tem algumas coisas, né? Não sei o que possa estar te segurando, né? O que tá te impedindo em falar o idioma. Porque assim, a gente poderia falar da questão do tempo, porque é muito corrido, são muitas atividades, só que tempo é uma questão de prioridade, né? O que você consegue fazer
Tudo que você fala que não tem tempo é porque é uma questão que você não tem aquela prioridade, né? Tempo é questão de prioridade, né? Então, se você falar que você não tem tempo para alguma coisa, isso na verdade é uma crença limitante, é algo que está instalado na sua cabeça e que você não percebeu ainda. Por quê? Quando você tem que fazer alguma coisa, vamos supor que é nessa semana, algo bem bacana vai acontecer na quarta-feira, só que quarta-feira você já está com a agenda lotada, você já vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, vai ter que cuidar de criança, de filho, de alguém, da família. Só que mesmo assim, como você quer muito ir, você vai dar um jeito, você vai conseguir encaixar aquele evento na sua programação do dia, né? Vai ou não vai? Então, tempo é uma questão de prioridade, né? Quando a gente fala que a gente não tem tempo, na verdade a gente não quer fazer aquilo, né? A gente não tem essa prioridade, tá? E falando sobre tempo, eu até tenho um outro vídeo, você pode olhar, que é onde eu disponibilizo uma planilha para você controlar os seus horários. Controlar no sentido de organizar, tá? Para você conseguir organizar os seus horários, porque você vai conseguir otimizar muito o seu tempo, né? Você vai conseguir fazer o seu trabalho, as atividades que você já tem para fazer na sua rotina, as suas atividades de casa e os seus estudos também, porque quando você organiza o seu horário, você consegue ter uma produtividade muito maior, né? Você consegue render, você consegue fazer tanta coisa que você acha que você... Gente do céu, eu tiro por mim mesmo, porque antes eu não conseguia fazer muita coisa. Eu trabalhava manhã, tarde e noite, ainda trabalho, né? Mas, então assim, eu trabalho manhã, tarde e noite e eu não conseguia fazer outras coisas. Ler um livro, se fora da área, né? Ler um livro ou aprofundar mais no conhecimento, que é uma coisa que a gente não pode parar, né? É uma coisa que a gente sempre tem que estar em contato e aprofundando sempre. Porque a gente sempre tem que estar em contato, ainda mais aqui a gente mora no Brasil, não tem muitos estrangeiros para a gente praticar, né? No nosso dia a dia não é tão assim, a gente não é questão de sobrevivência, né? Usar o idioma não é questão de sobrevivência. Então, se a gente não nos aprofundarmos, né? Seja em estudos online, seja em qualquer tipo ou livros ou leitura, a gente realmente enferruja, né? Não tem jeito. A gente enferruja. Então, independentemente da sua situação, né? Agora você sabe que tempo não é, que é uma questão de prioridade, né? Se for em relação à oportunidade, qual que é a motivação? Primeiro você tem que saber qual que é a sua motivação. Porque eu acredito assim, se você é professor de inglês, você já tem esse título, você já trabalha com idioma, não faz sentido você também não investir na sua parte oral, suas habilidades orais. Vejo também que outras pessoas, não só, né, no meu caso e no caso dos meus alunos também, outras pessoas que utilizam, né, que vivenciam. Por isso que muitas pessoas falam que quando viajam para o exterior elas conseguem falar, porque é uma questão de sobrevivência, né? Só que eu quero falar para você que não é necessário, tá? Então, eu só consigo falar inglês se eu fizer um intercâmbio, se eu morar um ano fora. Não! É possível sim aprender inglês aqui, tá? Onde você está. Aqui onde eu estou. Se eu aprendi onde que eu estava, norte de Minas, né? Numa cidadezinha, meu dia, eu consegui aprender, você também consegue, onde você estiver, tá? Você pode falar comigo, não, Vanderlei, eu consigo sim aprender, eu memorizo, minha memória é muito boa, eu faço lá minhas fichas e tal, acho que hoje em dia nem faz ficha mais, né? Nossa, estou muito antiga. Ok, eu faço meu caderno de anotações, meu bloco de anotações, meu celular, consigo memorizar. Alright, good, very good, good for you. Só que existem pessoas que, assim como eu, precisam de praticar, precisam de ver sentido naquilo ali, tá? E é isso que eu quero trazer para vocês aqui agora. Nosso tema é Weather Forecast, que é a previsão do tempo, tá? Antes de falar da previsão de tempo, eu quero saber se você sabe quais são as Four Seasons. Four Seasons. Vanderlei, eu sei quais são as 4 estações do ano, eu sei que você sabe, eu quero saber se você sabe falar elas em inglês, tá? Com a pronúncia correta, tá bom? Então, nós temos aí fall, olha o Lzinho, né? Fall, winter,
spring, spring, summer, summer. Então, primeira coisa, essas são as 4 seasons que você vai repetir comigo, tá? Fall, winter, spring, summer. E aí, essas são as 4, beleza. Então, qual que é a primeira atividade? Eu quero que você fale quando que é o spring aqui no Brasil. Então, when is spring in Brazil? So, in what months are the seasons in Brazil? Spring, vai colocar os meses aí. Summer, what else? Winter, fall. Você vai colocar, né? Vai falar os meses aí. Primeira coisa, eu vou colocar os meses, né? Vamos relembrar os meses. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, tá? Só para você relembrar aí, que é coisa muito fácil, né? Daí você vai organizar, tá? Coloca aí, escreve aí as seasons e coloca os meses abaixo de cada season, quais meses que são. Depois você vai pesquisar, né? In what months are the seasons in the USA? Mesma coisa, tá? Você vai comparar. Então, primeira coisa, primeira atividade, né? Essa eu tô perguntando para você e você pode escrever primeiro, no problem, né? Pode escrever e depois você vai responder oralmente, tá? Você vai responder oralmente, como eu falei que agora os meses, todos os meses, você só vai responder de acordo com cada estação, por exemplo, in fall, in winter. So when is winter here in Brazil? It's in May, June and July. É só para você dar um Google, tá? Então Google it, uma expressão para você aprender. E você não sabe? Google it. Você não sabe não? Google it, tá? Vá no Google, faça uma pesquisa no Google. É só você dar um Google. Então é só você falar assim, ó, Google it. Pesquisa, tá? Pesquisa no Google, Google it. What is your favorite season? What is your favorite season of the year? And why? See, my favorite season is summer because I go to the beach, because I like the hot weather, ok? Então, assim, você pode usar esse vocabulário que você sabe, tá? Mas mesmo que você quer falar coisas que ainda não sabe no inglês, você quer acrescentar. Porque aqui agora eu falei, olha, eu gosto de ir à praia, eu gosto de querer férias, eu gosto do tempo quente, tá? Mas você quer falar outras coisas, você olha, né? Escreve em português mesmo, tá? Importante que você tá ouvindo a pergunta, né? Você tá ouvindo a pergunta e tá respondendo. Primeiramente agora em português, talvez você não tá lembrada, mas é só você depois pesquisar no dicionário, né? Checar a pronúncia e responder isso oralmente, tá? Volta aí, veja a pergunta, né? Me escute novamente ou leia a sua pergunta no seu caderno e responda oralmente, tá? Mas faça isso mesmo. Mesmo que você se sinta esquisito, você, nossa, eu vou ficar falando sozinha, vou ficar falando, respondendo essas coisas assim, né? No problem. Faça mesmo, tá? Porque essa prática de você falar e você colocar para fora vai desencadear um momento assim de você começar a querer falar, tá? Cada vez mais. Então, usa mesmo. E agora eu vou colocar uma frase aqui, tá? Tá escrito assim, ó. The weather forecast, weatherman, weatherman. O que ele tá falando? Shall we see what the weather will be like? Shall we see what the weather will be like? Então, quando a gente usa what, verb to be, alguma coisa like, é porque a gente quer saber como que é, né? Quais são as características, né? Então, ele fala assim, ó, shall we see? Vamos ver? Porque, o que acontece? Em inglês nós também temos, ó, let's do something. Ou, por exemplo, let's go.
E às vezes as pessoas confundem como chamar, bora, vamos fazer tal coisa. Mas na verdade não é chamando, é perguntando. É assim, afirmando algo. Então, let's go é vamos, no sentido de afirmar e não de convidar ou de chamar, tá bom? Não é uma pergunta, tá? Let's do something, let's go é afirmando alguma coisa, não é pergunta. Aí, para fazer esse tipo de pergunta que a gente faz em português, bora, né? Bora fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa? Shall, né? Só o Lzinho no final, por isso assim, ó. Shall we go out? Shall we go out? Vamos dar uma saída? Né? Aí sim você tá chamando, aí sim você tá convidando, tá bom? Então, o que ele tá falando aqui, ó? Shall we see what the weather be like? Continuar a leitura para vocês. Well, today and tomorrow it will be rainy and windy, with possibility of hailstorms. Bem, well, isso é legal, well. Você fala assim, olha, Vanderlei, o que você acha de tal coisa? Well, não faço assim, tá? Mas poderia fazer, né? Legal. Well, alright. Hoje e amanhã, today and tomorrow, it will be rainy and windy. It will be. Será, lembra do will que joga pro futuro? Então vai estar como? Rainy and windy. Rainy and windy. Windy. With possibility of hailstorms. Continuando. The temperature is currently only 30 degrees. Então, olha só, o vocabulário para vocês em relação ao tempo, né? Weather forecast. Só vou ser repetido do jeito que eu tô falando, tá? Weather forecast. O shall, né, que é para você, quando você vai convidar alguém para fazer tal coisa, shall. No caso aqui, ó, vamos ver como que vai estar o tempo? Shall we see? Vamos ver? Então, shall. Well, today and tomorrow it will be rainy and windy. Então, se nós já temos, por exemplo, rain, wind, que é chuva, vento. Se tá com chuva, rainy. Com vento, windy. Que mais? With possibility of hailstorms, que é com possibilidade de chover o quê? Granizo. The temperature is currently only 30 degrees. Currently, atualmente, tá? Agora. Então, agora, nesse momento, né? Atualmente, a temperatura tá o quê? 30 degrees, né? E na sua cidade aí, como que tá? What's the weather like today? Então, faz uma pesquisa, dá um Google, né? Google it, faz uma pesquisa, vê como tá o tempo. Quantos graus tá fazendo? Como que tá? It's sunny, rainy, windy, hot, warm. Usando esse vocabulário, como que tá? Então, por exemplo, the weather today is warm. Warm. Tá quente nem frio, tá warm, né? Se tivesse frio, cold. Né? Então, você vai usar, primeira coisa, como que tá o tempo aí na sua cidade? Como que tá? Tá cold, tá sunny, tá hot, tá windy, cloudy. Então, cloudy. Nuvem, nublado, né? Cloudy. Fala mais de Cláudia, é quase um Cláudia. Cláudia ou então Cláudio, né? Então, cloudy. Como é que eu vou responder isso? Oh, it's cloudy today. It's warm. Então, a perguntinha. What's the weather like today? It's cloudy. It's warm. It's cold. Ok? Então, você vai responder isso oralmente. Right? Do you watch the weather forecast on TV?
Do you watch the weather forecast on TV? Do you watch the weather forecast on TV? Daí, como aí que você vai responder, né? Yes or no. In my case, for example, I never watch the weather forecast. In fact, I don't watch TV. I don't have TV at home. So, I don't watch TV. Então, né, eu também não assisto o weather forecast. But and you? Do you watch the weather forecast on TV? Para quem tem costume, né? Por exemplo, você tem costume de assistir ao previsão do tempo? Are the weather forecasts right or wrong most of the times? Are the weather forecasts right or wrong most of the times? Aí você vai responder aí também, né? It is right or wrong most of the times, né? Então tá, it's right, it's wrong, most of the times, a maioria das vezes, né? Ou it's right most of the times, tá? It's right most of the times, most of the times, né? Na maioria das vezes tá correto, ok? Bom, se alguém que não conhece aqui o seu estado, se você está conversando com alguém que não conhece o seu estado, né, não conhece a sua cidade, a pessoa pode ficar curiosa, né? Ela não sabe. Vai perguntar, né? Como que é o tempo? Como que é aí? Ou você está indo para outra cidade, né? Como que vai estar o tempo? Em inglês, tempestade a gente fala storm, storm. Então, talking about storms, are you afraid of lightning and thunder? Are you afraid of lightning and thunder? Are you afraid of lightning and thunder? Yes or no? I'm not afraid. No, sometimes I am. But no. Most of the times I'm not afraid of, I'm not scared. Ok, essa tem que responder de primeira, tá? What are the 4 seasons? What are the 4 seasons? Vou nem falar, tá? Finge que eu tô escutando. Pode falar aí que eu finge que eu tô escutando. Which do you like better? Cold weather or hot weather? Weather, você já sabe que é o tempo, né? Então, which do you like better? Which do you like better? Então, você tem 2 opções para responder aí. Cold weather, hot weather. Qual que é a sua opção? E para finalizar, what do you enjoy doing on a rainy weekend? What do you enjoy doing on a rainy weekend? Ou antes de falar o que significa isso, tá? Para você responder, a mesma pergunta poderia ser feita assim, ó. What do you like to do on a rainy weekend? What do you like to do on a rainy weekend? Reading. What else? Watching TV. Sleeping, cooking, watching videos, listening to music. What do you like to do? Então, responda essas atividades, tá? Finge que a gente está tendo essa conversa aqui, a gente está falando sobre o tempo, e daí você tem a oportunidade de ouvir e agora a oportunidade de falar também um pouco, usar também a oralidade, tá bom? Espero ter contribuído, tá? E só reforçando que a prática que vai te levar a ter autoconfiança, que vai te levar a ter segurança, que vai te gerar um conforto também em falar um idioma se o caso for desconforto, né? Se você não se sentir sem graça, por exemplo, de falar, né? Porque eu conheço, tem muitos professores, né? Por mais que são professores, por mais que eles sejam professores, ficam sem graça em falar o idioma,
né? Então, se isso for o seu caso, quanto mais você usar, quanto mais você praticar. E agora, né? Neste caso, você está falando comigo aqui, então é online, ninguém está vendo. É uma maneira de você começar a se desenvolver neste aspecto também, tá bom? I hope you guys like it. If you have any question, if you have any comment, feel free to do it. See you.